Olá, Mato Grosso do Sul! Olha só, a gente fez um convite essa semana para bater um papo com os nossos representantes lá em Brasília. E a gente teve aí a ousadia de convidar o deputado Vander Lobé, que é o cara que vai para o 6º mandato de deputado federal, o mais longevo de Mato Grosso do Sul, acaba de ser reeleito com 76.571 votos, e ele que está aqui. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao nosso podcast do momento, deputado. Boa tarde, Otávio Neto, boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Uma honra poder estar participando, poder estar nessa reta final de campanha, menos de uma semana, poder estar aqui passando a nossa posição, o nosso entendimento, animado com essa reta final. Depois, mais uma reeleição, eu falo sempre, Otávio, que você ganhar a primeira vez até não é muito difícil, que as pessoas apostam, acreditam na tua proposta, naquilo que você fala. Agora a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, se você não tiver uma folha de serviço prestado, meu irmão, as pessoas te apeiam, como fala lá no Pantanal, te tira fora, né? E eu, graças a Deus, tenho um trabalho muito consolidado. Quero primeiro agradecer a todos aqueles que votaram em mim, 76.700 votos, né? A 6ª reeleição, tenho um orgulho muito grande, sou, Otávio, o primeiro deputado a ter 6 mandatos no estado. Só Sul, né? Eu, na história do Mato Grosso do Sul, eu e o Nelson Trade, pai, tínhamos 5 mandatos. Você já fez as contas de quantos mil votos você teve nesses 6 mandatos? Não, né? Eu fiz. Ah, é? 537.045 votos nessas 6 eleições. Ou seja, dá mais de 80 na média, então Estou muito bem. Me fala, você falou que não é tão complicado. As pessoas, às vezes, eu me lembro da sua primeira eleição. Deputado. 2003. Foi. Eu me lembro que era um ilustre, até certo ponto desconhecido no meio político, de repente explode com mais de 100 mil votos, mais votado da época. E muitas pessoas falam, não, é deputado de um mandato só. Como é que faz para não ser deputado de um mandato só? Primeiro, deixa eu te falar, e eu carreguei muito tempo essa carga muito pesada, Otávio, porque, na verdade, eu até brinco, assim, eu sou sobrinho do Zeca. Sim. Mas eu e o Zeca que construímos o PT aqui no estado, como militantes mesmo. O Zeca não era nada, eu coordenei todas as campanhas do Zeca. E eu sempre fui o mentor estratégico dos projetos do PT, sem nenhuma falta de modéstia. Tanto é que eu nunca fui vereador, eu nunca fui deputado estadual, nesse período todo, desde a década de 80. Foi secretário de governo, secretário de obras. Depois virei deputado, mas eu nunca participei de uma eleição, fui candidato a vereador, ou fui candidato a deputado. Depois disputou a prefeitura de Campo Grande. Depois disputei a prefeitura. Eu só venci, a minha primeira eleição que eu disputei foi em 2002. Deputado federal. E tive 101 mil votos. Fui o primeiro deputado a passar a barreira dos 100 mil votos. Aí todo mundo, não, o cara foi parente, não sei o quê, né? Reelegi com 117. Já não é, né? Já construiu uma história, né? Aí bati o meu recorde, fui o mais votado. As 2 eleições eu fui o mais votado da história do Mato Grosso do Sul. Aí perdi na terceira para o Giroto, eu fiz 117, o Giroto fez 126, e o Reinaldo fez 122, fiquei em terceiro. Aí a quarta, que foi o teste, ficou eu e o Zeca candidato. Né? Nós 2 fomos candidatos a federal. Todo mundo falava, agora o Vander não tem chance nenhuma. Aí eu disputei com o Bife, com o Dagoberto na chapa. O Zeca fez 160, eu fiz 70 e poucos mil votos. O Bife e o Dagoberto disputou a terceira vaga. O Dagoberto, nas últimas urnas, passou o Bife com 1.000 votos de diferença. Uau. Com 50 e pouco. Aí eu fiz a quinta e agora estou na 6ª. Você me perguntou, eu sou daqueles que acham o seguinte... Acho que não tem regra, né? Mas eu vou te falar como é que é meu entendimento. Eu acho que o mandato tem que ter um tripé. O teu mandato institucional, ou seja, você como legislador, teus projetos de lei, você acompanha, você votar em projeto. Eu nunca tenho um orgulho muito grande, eu nunca votei em nenhum projeto que tirasse direito dos trabalhadores. Mesmo 13 anos como deputado da base do PT. Até porque a minha origem não permitia isso. Eu vinha do movimento sindical, dos movimentos populares, a minha história de luta. E segundo, que eu acho que você tem que ter, é praticar de fato, porque nosso estado é um estado novo. É um estado que tem 8 deputados de 513.
Então, eu conheço de orçamento, você tem que se especializar numa área em Brasília, não é só ser de tribuna. Que é para atender aqueles municípios que você que foi lá e pediu voto, e fez parceria. E nesse aspecto também. eu sou especialista, falo sem nenhuma foto. Também você pode até falar assim, mas você tem 20 anos de mandato, né? De fato, mas eu conheço. Tem noção do tamanho do estado que o senhor representa? Eu tenho tamanho, eu falo que eu sou daqueles que olho a floresta e não a árvore. Independente se o prefeito é do DEM, ou se o prefeito é do PT, ou se o prefeito é do PSDB, eu atendo da mesma forma. Até porque, se eu tive voto lá, eu tenho que atender as demandas daqueles municípios. E eu tenho ações concretas nos 79 municípios. E vou mais. Você pode entrar no site da Câmara, eu sou o deputado que mais tem, mesmo agora nesses 4 anos do Bolsonaro, sou um daqueles que mais trouxe, assim mesmo, recursos para os nossos municípios. Por quê? Porque o cidadão mora no município. É ali que precisa chegar o equipamento na saúde, na educação, na assistência social, na infraestrutura, na cultura, no lazer, no esporte. E o estar presente faz a diferença. Por quê? Porque o cidadão mora ali. O cidadão não mora no estado. O cidadão mora no município. O estado é muito distante dele. Né? Então é lá que precisa chegar, no bairro. E o terceiro tripé é você ter time nos municípios. Porque qual que é o problema da maioria dos deputados? Eles não formam um time, sabe? Se você falar assim, eu tenho time dentro do PT e fora do PT. Que fica caro, encarece uma eleição quando você não tem time apoiador. Eu até brinco um pouco, porque às vezes as pessoas falam, quando você não tem time, é que nem aquele time de futebol que não aplica ou não faz um trabalho de base, né? Ele vai lá e tem que comprar todo jogador e depois pagar o salário. Quando você tem time, né, que você tem grupo no município, esse teu grupo se alimenta com as suas ações, com a sua presença, né, as pessoas, com os investimentos que você leva, você valoriza seu time. Hora que tem a disputa municipal, você está lá presente para fazer a campanha deles. Se você não tiver o prefeito, você bota, ou se não tiver força para lançar um prefeito, você lança o vice. Se você não tiver força para lançar o vice, você lança uma chapa de vereadores. Mas você mantém um time. Aquele time que trabalha para você e que te dá, hora que chega a sua eleição, que te dá aqueles votos. E eu falo que a política é uma via de mão dupla. Você facilita para o pessoal vender também. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. A gente vai convidar também deputados que foram eleitos ou que são deputados que defendem o presidente Jair Bolsonaro. Mas hoje, o bate-papo aqui é com o deputado Wander. Depois que o senhor venceu a eleição, o senhor também conversou com o presidente, o ex-presidente Lula, candidato à presidência. Como é que ele está? Veja bem, Otávio, o Lula está muito animado. Nós trabalhamos essas eleições, né? Queríamos ganharmos já no primeiro turno, não foi possível, fizemos 48,5%, né? Faltou 1,5%. Mas, como ele disse no último comício lá em São Paulo, nós estamos preparados para a prorrogação, né? E acabamos tendo a prorrogação. Domingo é as eleições. Estou muito animado, otimista. As pesquisas apontam o Lula com uma diferença de mais de 5 milhões de votos. O que acontece? 93% já decidiram seu voto. Ou seja, o número de indecisos é muito pouco. E eu acho que com a vinda da Simone, com a vinda do PDT, do Ciro, mesmo o Ciro dando uma entrevista não tão aberta, mas o PDT veio junto, com o apoio do Paes, prefeito do Rio, do prefeito da Baixada Fluminense, ali daquela região, com a deputada federal mais votada do União Brasil, hoje mesmo com a do senador lá de lá de Recife, de Pernambuco, o dono aquele do PSDB, com o Fernando Henrique, o Tarso Gereissati declarou hoje. Ou seja, as pessoas veem no Lula, às vezes não gostam até do PT, mas vê no Lula o candidato capaz de unir o Brasil. Porque qual que é o problema? O que o senhor acha do que estão dizendo aí que Lula não vai unir, que o Lula pode fazer tanta coisa, fechar a igreja, essa narrativa toda? O que o senhor tem para dizer para o eleitor, Otávio, que está ouvindo isso? O que o PT tem a dizer? Lula foi 8 anos presidente. O presidente Lula foi quem renegociou
a dívida dos produtores rurais. O presidente Lula, que abriu o maior financiamento para aquisição de equipamentos, implementos, tratores dos produtores rurais com 4,5% de juros. Hoje está 12% ao ano, com 2 anos de carência. Todos os produtores rurais renovaram a sua frota, os seus tratores, suas colheitadeiras, foi no período do Lula. Ou seja, você sabia que o presidente Lula, quando ele assumiu, o Brasil exportava 67% das nossas exportações eram para o Japão e para os Estados Unidos? Você lembra que ele tinha aquele Aerolula, que falaram apelidado de Aerolula? Quem abriu a China, Oriente Médio, a Rússia, para as nossas exportações de commodities, soja, milho, carne, foi ele. Quem regulamentou a lei para permitir a questão da religião dos evangélicos, tudo foi ele. Ou seja, ele já foi 8 anos, nunca fechou uma igreja. É uma narrativa política, ninguém. Então? O senhor considera que é uma narrativa? É uma disputa de narrativa. Ele está recebendo apoio de todo mundo. Como é que ele está recebendo apoio de todo mundo? Porque as pessoas, elas querem voltar a poder pensar diferente e não necessariamente nós precisamos ter ódio na relação. Você pode divergir de mim, mas nós podemos sair daqui, tomar uma cervejinha, comer uma picanhazinha, uma carninha, né? Hoje não, hoje às vezes está na família, você pensa diferente, está criando uma coisa que os brasileiros nunca tivemos, nós brasileiros nunca tivemos. Essa coisa do ódio, da ira, da raiva, do cara entrar num dar tiro. Você viu ontem Pode acontecer isso até domingo? O senhor tem alguma preocupação? Não tenho preocupação, porque eu acho que o Brasil e a Polícia Federal reagiu, o governo brasileiro, as nossas instituições reagiram, o Supremo, com o Roberto Jefferson. Ali é caso de prisão mesmo. A Polícia Federal nunca foi atacada quando eu estava cumprindo o mandado judicial. Isso é a coisa mais absurda. Você está abrindo um precedente e está em risco o Estado Democrático de Direito. É por isso que a Simone veio apoiar o Lula, é por isso que o Ciro e o PDT veio apoiar o Lula, é por isso que o Fernando Henrique declarou, todos os ex-presidentes declararam apoio a ele. Então eu acho que com essa musculatura toda, Otávio, é muito difícil a gente perder as eleições. Me fala da Simone. Simone é uma sul-mato-grossense, senadora da República, até o próximo dia 31. Está empenhada. A gente tem visto diariamente na imprensa nacional a Simone apoiando o Lula. Pode ser ministra do Lula? Eu não tenho dúvida. Ela vai ser ministra. Pode ter certeza, não sei qual pasta. O presidente Lula eu conheço muito. Fui 8 anos deputado com ele presidente. Você tem uma coisa que ele é muito grato. E você percebe, e nessa última coletiva dele, ele falou uma coisa, falou: as mulheres vão ter espaço muito grande no meu governo. Então eu posso fazer pegar uma carona aí. Camila Jara, altamente votada, 55 mil votos, me parece, que ela teve agora na eleição. 56 mil votos, vai ser sua companheira lá no Congresso. Pode ser candidata a prefeita de Campo Grande? Eu acho. Você está falando que o Lula eu vejo. Eu ver ela como candidata? Pela votação, e aqui em Campo Grande ela teve 37 mil votos desses 56. Se qualificou para o... Eu não tenho dúvida, a Camila é uma grande liderança, uma revelação. Acho que o PT está fazendo uma transição muito bonita, no sentido de novos quadros, novas lideranças. Ela, aquele menino... Muita gente achava que ela era uma ameaça para o senhor. Não, foi 20 mil votos da diferença. A experiência conta, né? Com certeza, eu acho que ela acrescenta muito. E eu estimulei ela para ser candidata a deputada federal, porque você tem que ser chapa, né? O menino lá, o Tiago Botelho, em Dourados, teve mais de 200, quase 200 mil votos para o Senado, uma outra grande revelação. O PT tem uma capacidade de construir quadros impressionante. E uma coisa também que é muito, o PT também tem essa gratidão aos seus quadros, mas tem também aqueles que saem, não vão mais a lugar nenhum. Está aí, né? O Paulo Duarte, Bife, Delcídio, todos aqueles que saíram, né, se deram mal. Então agora nós estamos numa fase de reconstrução, né, trazendo os novos quadros. Eu mesmo quero aproveitar esse 6º mandato para andar no estado todo, trazer novas lideranças. Eu ouvi essa semana que o senhor, depois de 6 mandatos, está pensando em ser senador na próxima eleição. Não, eu não sou mais deputado federal. Olha aí. Entendeu? Não sou mais candidato a deputado federal. Acho que 6 mandatos, eu queria bater esse recorde, né? Claro que a responsabilidade é muito maior, né? Esse 6º mandato, presidente, o Senado fica mais fácil. Com o Lula presidente, com certeza, eu tenho
certeza que eu estou preparado e eu vou, se o partido quiser, eu vou estar debatendo, discutindo, vou estar construindo, porque essas coisas se constroem. São 2 vagas para o Senado e eu tenho a pretensão de ser candidato a senador daqui 4 anos, o Lula sendo presidente. Assim, com uma tranquilidade. Também, se eu não reunir as condições, eu sou um cara também muito realista, né? Se eu não reunir as condições, eu vou cuidar, vou tocar outras coisas, vou continuar na política, mas não sendo mais candidato. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, uma provocação até. O senhor acompanhou os mandatos do ex-presidente Lula, os 2, como o senhor disse, e o senhor acompanhou o mandato de Jair Bolsonaro. Quem foi melhor como presidente da República? Sendo bem sincero. Não, eu falo, basta se pegar os números. Quantas casas o Bolsonaro construiu aqui no estado? Vamos pegar aqui. Quantos PAC o Bolsonaro construiu aqui? Quantos PAC o Lula construiu? Quem abriu a cidade de Campo Grande foi o Lula, na época do André, depois do Nelsinho, com os PAC. Aqui foi mais de 40 mil casas. Da Minha Casa Minha Vida, o maior programa de habitação, foram 4.400.000 casas construídas no período dele. Ou seja, quem assentou os nossos produtores foi ele. A Fazenda Itamaraty foi quase 3.000 assentados. A Tegim, lá em Nova Andradina, 1.600 assentados. Aqui em Sidrolândia, a Eldorado, 1.200. Quem acabou com aquela fila na beira de estrada de pessoas aguardando um pedacinho de terra, e ainda falam agora que o Lula vai estimular guerra no campo. Pelo contrário, foi o Zeca. Quando nós assumimos o governo em 99, nós tínhamos mais de 56 fazendas ocupadas, invadidas. Nós deixamos com 2, que era a questão indígena que não cabe ao Estado. E sem botar polícia. Sabe como que nós fizemos? Adquirindo essas terras, a União pagando e nós colocando a infraestrutura ao Estado. Ou seja, eu acredito nesse modelo, daí que a diferença de governo. Eu acho que nós precisamos de um governo que tenha um olhar social e que trabalhe o crescimento, a geração de emprego e renda para o país. E o Lula fez isso. Nós vivemos no período dele quase o pleno emprego. Menos de 6% de desempregado é pleno emprego. Ou seja, ele construiu fazer aquilo que ele prometeu em campanha, praticar, colocar em prática. Tanto é que ele saiu com 86% de aprovação. Ou seja, essa experiência, eu tive com o Lula antes da campanha umas 4 vezes. Numa delas eu levei o Fábio Nelson Tradi. E ele ficou 2 horas conversando conosco. Ele virou e falou: Vander, eu não posso fazer um governo pior do que eu fiz. Ou seja, ele sabe da responsabilidade que é ele voltar pela 3ª vez. E ele está preparado para isso. Sabe por quê, Otávio? O mundo está carente de líderes. E como é que ele pretende corrigir os erros do mas eu acho que PT? ele fala... Não, eu acho que ele está convicto de que vai... Eu tenho... Em ganhando, ele tem convicção de que ele tem... Claro que tem. Precisa resolver? Claro que tem e precisa, e eu vejo que o Brasil é exportador de commodities. Seu presidente tem que ser um caixeiro viajante, vender seus produtos. Minério, soja, milho, por aí vai. No mundo todo. O Lula, depois que saiu da prisão, ainda antes de ser candidato, foi recebido por todo chefe de Estado da Europa, do mundo todo. As pessoas têm dele uma referência. O mundo está carente de líderes. Saiu já Obama, saiu todo mundo. Hoje o Lula, reeleito, se pode escrever, vai fazer um governo que vai abrir portas no mundo todo para o Brasil. Aquilo que ele falou no debate. O Bolsonaro, ninguém recebe ele fora. O Bolsonaro não tem uma visão da geopolítica. Quando que o Bolsonaro reuniu todos os governadores, todos os prefeitos das capitais? O Lula falou que vai chamar uma reunião para discutir a educação. Nós passamos, após pandemia, as nossas crianças desaprenderam. Ou seja, precisa ter um movimento forte e uma coisa integrada entre os municípios, Estado e governo federal para a gente superar, recuperar esse período que nós perdemos em função da pandemia na educação. Fala para mim das urnas eletrônicas. O senhor confia nas urnas eletrônicas? Do jeito que está? Claro que todos nós nos... O que é que o senhor fala para quem tem desconfiança da urna? Não, basta ver os senadores que se elegeram agora, basta ver os deputados que se elegeram agora. É uma das coisas que o Brasil é modelo. Todos nós, o Lula perdeu e ganhou a eleição. O Bolsonaro ganhou a eleição nas urnas eletrônicas. Por que serve para ele? Quando ele ganhou e não serve se ele perder as eleições. Nós perdemos 3 eleições com as urnas eletrônicas. Eu fui 6 vezes eleito com as urnas eletrônicas. Antes que era na cédula, ali que sacaneava, ali que tinha fraude. É verdade.
É das mais seguras, ela é auditada. Você acha que se tivesse qualquer possibilidade de fraude, nós nesse período todo, há mais de 20 anos, com urnas eletrônicas, aperfeiçoando, nós não teríamos, isso já não teria explodido? Vou perguntar para o senhor, porque o senhor é um candidato, é um deputado federal e defende naturalmente o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Numa eventual vitória de Lula, a gente ouve falar muito, tem muita gente com medo de que o Exército, as Forças Armadas podem intervir. O senhor acredita na intervenção em caso de derrota de Bolsonaro? É importante, na sua visão de deputado federal. Não acredito, sabe por quê? O mundo todo repele qualquer tipo de ditadura, seja de direita ou de esquerda. Não aceitar uma derrota é o início, o princípio... É claro, é você desrespeitar o Estado Democrático de Direito, desrespeitar a Constituição, né? Então não tem clima. E o senhor acha que o Bolsonaro perde ou ganha? Eu acho que ele perde. Não, perde, sabe por quê? Porque perdeu no primeiro turno. É muito mais difícil ele arrumar os 5% que falta, né? Os 7% que falta, do que o Lula 1,5%, né? Essa é uma lógica. Quem trouxe o MDB a Simone foi o Lula, quem trouxe o Ciro foi o Lula. Ou seja, o palanque do Lula só ampliou. A eleição se pode ganhar ou perder. Eu acho que a disputa caminha nessa reta final para a gente manter uns 3 a 4 milhões de votos de diferença. Segunda-feira você me fala. E aqui em Mato Grosso do Sul, deputado? Como é que o senhor está vendo o cenário político? Então, Otávio, aqui, deixa eu te falar, é um cenário muito disputado, porque nós temos que reconhecer, o bolsonarismo é forte aqui no Estado, né? Os dois candidatos assumem a candidatura do Bolsonaro. Nós do PT, quero deixar bem claro, nós do PT, contar não dá. Nós respeitamos que o Rídio, reconhecemos que o Rídio apoia o Bolsonaro, mas nós, nesses 8 anos do governo Reinaldo, eu pelo menos, o PT não fechou questão de apoio ao Rídio. Porque o Rídio não seria tão bolsonarista quanto o Contar? Seria isso? Eu acho que o Rídio é um democrata, é um cara que defende... Ele é bolsonarista, mas é mais suave. Exatamente, defende a democracia, o Estado democrático de direito. O Rídio é um cara sensível às questões sociais, tem uma experiência de 8 anos com o Reinaldo. Nós estabelecemos com o Reinaldo uma parceria, eu particularmente e o Zeca, na agricultura familiar. Junto com a Tereza Cristina, nós colocamos mais de 40 milhões de reais em equipamentos e implementos dos agricultores familiares. Nós temos na Agraer o André, que é uma pessoa de carreira, sensível, que está lá, tem preocupação com o pequeno produtor, né? Nós, sempre que a gente precisou ou que ligou para o governo recebe, atende. Ou seja, por isso tudo que nós estamos recomendando aqueles que estão votando no Lula para votar no Rídio. Assim, sem ter aquele apoio. Tem apoio? Eu falo, não tem. Mas, entre os dois, para mim, Wander, o melhor é o Rídio, né? Agora, cabe a cada um, né? E acho que é determinante esse voto, porque às vezes eu vejo alguns eleitores do Rídio falam, mas e o PT? O PT tem 2 opções, só tem ele e o Contar. E eu vi uma liderança indígena lá da aldeia de Japorã, né? Ele dando uma declaração com o Contar do lado. Aí no final ele fala, só que eu quero falar que eu voto no Lula, né? Eu até mandei para algumas lideranças do PSDB e falei o seguinte, olha que o Contar está percebendo o crescimento do Lula, e é natural que ele vai querer uma parte desses votos, tentar trazer do Lula para ele, você não escolhe, né? Até porque, Otávio, eu sempre gostei muito de números, tanto é que eu coordenei muitas campanhas antes de eu ser candidato. E o que eu levo muito em consideração? Eu acho que o Lula não tem menos que 45% dos votos aqui no Estado, dos votos válidos. Se ele tiver 45%, eu acho que ele pode chegar aos 47%. Segunda-feira você dá uma olhadinha no resultado e olha, fala se eu conheço de números ou não. Né? Se ele tiver 45%, 47%, os dois candidatos têm que brigar por quase a metade dos votos. Não dá para dispensar, né? Não dá para dispensar. Ou seja, se os dois estão apoiando o Bolsonaro, quem levar a maioria desses votos aqui do Lula tem muito mais chance de ganhar as eleições. Quer fazer uma sugestão de quem é que pode chegar em primeiro aqui no Estado? Quem é que pode ganhar aqui? Me perguntaram, eu vou te responder da seguinte forma. Tem um amigo meu, não vou contar quem que é, mas ele é um cara que eu gosto muito de discutir, ele é advogado, e eu acho ele um bom analista
e gosta de estratégia. E ele falava, Wander, o próximo governador vai ser um ex-governador. Ele falava que era o André. Eu falava para ele, governo só não leva seu candidato para o segundo turno se for muito ruim. O Baixa foi com o Wilson com 4 folhas atrasado. Eu falava para ele, mas o Riedel não vai. Eu falava, o Riedel tem tudo para ir para o segundo turno. A máquina toda, com 70 prefeitos, 500 vereadores, né? O cara precisa ser muito ruim para não ir para o segundo turno. Que não é o caso. Ganhar as eleições é outra coisa. O segundo turno é uma eleição solteira. Aí não tem mais estaduais, não tem federal, não tem senador, né? Aí vai muito do desempenho de cada um. Então, eu acho que com essa máquina toda, o Contar chegou na frente, por uma diferença mínima, mas chegou. É natural que a primeira semana tenha onda. Eu vejo que na primeira semana teve uma onda muito forte pro Contar, né? Eu acho que isso foi se estabilizando e me faz um pouco recordar 2002. Eu lembro que eu fui a única eleição que eu não coordenei a campanha do Zeca. Meia-noite, dona Gilda, esposa do Zeca, me ligou, falou, Wander, deu o segundo turno, o Zeca está preocupado, vem para cá. Fui lá, ele falou, comanda a campanha para nós, coordena para nós, de novo. 17 horas, às 19 horas, eu estava com 17 deputados estaduais, ali no escritório do Gerson Domingos, Gerson era presidente da Assembleia, reunindo, botando o exército e a tropa para, no outro dia, manter aquela equipe toda no segundo turno. A Marisa chegou a ter 6% na nossa frente uma semana depois. Assustou. Aí veio a onda Lula, né, que nos ajudou muito, e também a máquina funcionando, né, com os prefeitos, com todo mundo na campanha, a gente conseguiu, aí ganhamos por 4%, 5% na frente. Então, o que eu vejo? Não vou arriscar uma opinião, vou te dar 2 exemplos. Nenhum governador fez seu sucessor. Nem Zeca fez, nem André fez. Nem o Wilson fez. Né? É uma cultura. Do outro lado, a máquina agora, ela pode rever, porque mesmo o Riedel está com 75 dos 76 dos 79 prefeitos, está com a maioria dos vereadores, né? Elegeu uma bancada expressiva, teve o apoio da prefeita, dos 20, dos 27, embora o Marquinhos, o André e a Rose declararam por Contar, mas estão enganjados na campanha. Se tiver enganjado, só declarar, tá aí o Zema, declarou lá, mas se não entrou até agora muito na campanha, né? Uma coisa você declarou, outra coisa você entrar de corpo e alma. Eu, particularmente, acho que vai ser uma eleição muito disputada. Para dar minha opinião, eu acho que quem ganhar, ganha com menos de 20 mil votos. Uau! Deputado, para o senhor fazer a sua mensagem final, domingo tem eleição, a gente sabe que é uma eleição bastante polarizada, tensa até certo ponto. O seu recado final para os nossos amigos, ouvintes, eleitores aqui do Estado? Participe das eleições. Vote no segundo turno, é muito importante ter o voto, seja qual for o seu candidato, para a democracia. Então eu queria dizer para vocês todos que primeiro vote, segundo aqueles que ainda estão indecisos, que pela experiência, pela capacidade, pelo respeito que ele tem por todos os segmentos da sociedade, uma pessoa que nunca agiu com rancor, governou esse país por 8 anos, né? Estabeleceu relação com todos, com os empresários, com o sistema financeiro, com os trabalhadores, com as centrais sindicais, com os movimentos populares. O Brasil precisa de um presidente com essa experiência e com essa capacidade de juntar todo mundo. E o Lula juntou nesse segundo turno todos os segmentos. Por isso que é muito importante para nós aqui no Mato Grosso do Sul, sabendo que é um estado do agro, ele vai governar com o agro, sabendo que é um estado que tem uma certa dificuldade de absorver, nós nunca ganhamos aqui, mas é muito importante que você que vota nele convença ainda aqueles que estão indecisos, para que a gente possa chegar aos 45%, 47% dos votos e contribuir a nível nacional com a vitória do Lula. Por isso, quero pedir o seu voto para o Lula e aqui recomendar o voto para o Riedel, que eu acho que entre os dois Contar não dá. Por isso, eu fiz a opção pelo Riedel.
É isso aí. Agradeço imensamente, deputado. Parabenizar o senhor mais uma vez pela vitória. Desejar sucesso aí no 6º mandato, que consiga fazer um trabalho, mais uma vez, importante para o Estado. Volte sempre. Um abraço. Grande abraço, Otávio. Esse foi o bate-papo com o deputado Wander Lobé, no nosso podcast do momento, e a gente se acompanha naturalmente nas redes sociais. Um abraço.